dia! Fala boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Pra quem vai assistir gravado, né? Pra quem vai assistir gravado, né? Bom, gente, hoje, Bom, dia do adolescente, e eu vou fazer uma live com autores, escritores do livro Soft Skills Teens, né? Sim. Beni adora. Bem agora. O que você adora? Adoro cocô. Ai, para tudo, que a live vai cair desse jeito. Não pode falar essas coisas aqui, meu filho. Beni adora me repetir. Beni adora repetir o que a gente fala. Mas agora ele vai ficar aqui, né, filho? Para o pessoal também poder ouvir. Então, a gente preparou 1 hora de live. Agora não dá, meu amor, tá bom? Senão atrapalha aqui o pessoal que tá tentando prestar atenção. A gente preparou 1 hora de live, mas nos primeiros 30 minutos com alguns autores, nos outros 30 com outros autores. Então eu vou convidar quem já chegou pra gente conversar aí sobre a adolescência, pra gente falar sobre o livro. A Carol. Vamos ver se ele tá permitindo, tá? Vou aceitar. Vamos ver. Peraí, aceitei já. Vamos ver, a Carol entrou, a Joana também tá entrando, então tá bom. Oiê, bom dia! Bom dia! Bom dia, Beni! Bom dia, Carol. A Carol tá travada, né? Pra minha imagem, pra você também, Jana. Para mim, ela nem entrou. Para mim, você tá chuviscando. Ah, é? Bom, vamos ver se sustenta aqui. Tá. Nesse horário, a gente tem também a Teca, a Maria Tereza, Tá. que eu não vi ela ainda aqui, mas deixa eu dar uma olhada, gente, se ela tá entre... Teca, se você tá por aí, olha, a Ju tá aqui, que também... Ah, tá aqui sim a Teca. Deixa eu colocar ela. A Carol entrou agora a imagem dela tá com movimento. Bom dia, Cá. Bom dia. Problemas da internet. Então, vamos ver, ó, Maria Tereza, que também faz parte desse... Quem é a Maria Tereza? Maria Tereza também escreveu o livro. Eu quero ver. Vamos ver, ela vai aparecer aqui. A ideia é que ela apareça, meu filho. Vamos ver se vai rolar. A ideia é que dê tudo certo, Beni. O Beni. A nossa live tá... É sobre adolescência e tá bem infância. Nossa live é real, é do mundo começa real, na gente. infância. Bom dia, bom Começa na dia. infância, Bom pois é. dia, é do mundo real. Entrou. Agora sim. Agora sim. Vamos lá. Deixa eu então dar só abrir aqui para a gente poder começar o nosso bate-papo. Semana que vem é o lançamento do livro, do Soft Skills Teens. Quando eu fui convidada, né, a ser coordenadora do Soft Skills Kids, que é o primeiro que eu e a Lucedile começamos, ela já tinha a intenção de fazer o Teens. Então, a gente fez o Kids já sabendo que o Teens ia existir, né? Só que quando a gente foi pensar no Teens, a gente pensou que não cabia a estrutura do Kids no Teens, né? Porque a adolescência, né, a Carol falou, resultado da infância vivida, né? Começa tudo na infância, mas é uma outra fase, é um outro momento, né? Então, algumas coisas não cabiam. A gente no Kids separou o livro por espaços, né? Então, o que acontecia no espaço mais pedagógico, escolar, de aprendizagem, na família, no social, e o adolescente tem outras vivências nesse momento. Então, a gente separou o livro apenas por skills. Cada autor, né, trouxe ali como que essa skill é importante para a infância e como que os pais podem também estar desenvolvendo. E a gente fez algo que é muito especial, que são as cartas dos adolescentes. Né? Então, muito legal. A Maria Fernanda fez uma carta para os adolescentes, a Lucedile trouxe algumas ferramentas para os adolescentes se conhecerem, entenderem quais são as suas skills. E 4 adolescentes de idades diferentes, né? Porque a adolescência também... Amor, assim não tá gentil com a mamãe, tá bom? 4 adolescentes que são de fases diferentes, né? Assim,
adolescência é uma... A gente pensar o começo, né, gente, da adolescência e o jovem adulto, né? São idades bem diferentes, contextos também. Então, a gente pegou 4 jovens para eles também escreverem as suas cartas, né? Então, uma com 12 para 13 anos, outra com 15, outra com 18 e uma com 19, de situações sociais também diferentes. Então, eles trazem aí, cada um deles, o seu olhar, né, para os pais, de como que tudo isso pode acontecer. E aí a proposta da live é a gente poder contar um pouquinho sobre a gente, sobre por que aceitou, né, participar, o que teu capítulo tem, claro, sem dar muito, né, um spoilerzinho, assim, uma coisinha. Só um aperitivo. Só um aperitivo e, claro, o nosso convite para todo mundo estar com a gente. Passo a palavra para vocês. Minha casa tá na vida total real, tá, gente? Benício, Sky, marido em reunião. Então, para quem quiser começar, pode começar. Eu vou me ausentar um segundo, só que eu vou fechar a porta ali para a reunião do meu marido não invadir tanto a nossa live, tá? 1 minuto. Acho que eu posso começar, então. Posso? Sim. Vou Claro. falar rapidinho aqui do... Bom, foi um prazer enorme, né, receber esse convite. Fiquei super honrada. Eu acho que para nós, né, que estamos nessa jornada, nesse lugar, né, de trabalho com a saúde mental, de trabalho com famílias, assim, é tão importante para a gente compartilhar, né, de alguns saberes e de algumas experiências e dessa construção mesmo de aprendizado. Então, para mim, veio como um resultado do meu trabalho. Então, é muito prazeroso, assim, é uma honra muito grande, porque estar aqui significa que eu estou fazendo alguma coisa direito, né? Então, foi muito bacana, né? E aí, quando eu peguei lá os temas, comunicação me chamou muito a atenção, porque na minha ideia, ela está em tudo, né? É uma Com habilidade certeza. primordial e que está na fase toda da vida, desde que nasce, com aquela comunicação toque, aquela comunicação corpo, até o final da vida, que é uma comunicação olhar, vai. Então, assim, na fase da adolescência, o quanto que isso é mais imperativo, né? O quanto que o como a gente se comunica é tão imperativo. E eu acho que eu poderia falar muitas coisas da minha experiência, já de 20 anos aí quase de estrada, e de atendimento de tantos adolescentes, de tantas famílias, onde isso é, assim, cotidiano, né? Sessão a sessão falando, olha, será que você está se comunicando direito? Olha, será que você está sabendo se expressar? Será que você está sabendo ouvir? Será que você... O que será que é essa comunicação que você está fazendo efetivamente, né? Até bem rapidinho, vou dar um exemplo. Recentemente eu fui fazer uma devolutiva, uma orientação parental aí com os pais de uma adolescente, e aí ele falava assim, não, porque eu converso muito com ela. Eu falo assim, filha, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, porque eu converso toda hora com ela, eu explico isso, 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 porque eu converso... Aí uma hora eu falei assim, você está conversando mesmo com ela? Ou será que você está falando... E isso é super importante, mas você está falando da sua experiência, o que você preza, o que você vê importante, todos os seus cuidados, sua preocupação. Mas acho que está faltando ouvir. Isso é tão normal, tão natural, tão recorrente, tão do dia a dia, né? Da gente achar que está conversando, né? Não, mas ela fala, tá bom, tá tudo bem, obrigada, pai, legal, e acabou ali, né? E a comunicação vai muito além disso, né? Tudo bem se ela não falar porque ela não sabe falar, mas você prestou atenção nos olhares, nas caras, né? A comunicação vai muito mais além. Então, assim, e é muito legal, porque é um ótimo pai, é uma ótima família, tem relações bacanas, mas fica faltando esse olhar tão, tão sutil e tão importante, né? Dessas questões. Então, eu acho que é muito legal compartilhar isso agora nesse livro com tanta gente boa. Acho que tem uma coisa interessante, né? Que a gente, quando se comunica, às vezes, né, Jana, a gente se comunica já na intenção de, né? Sim. Então, na intenção de convencer, na intenção de que a minha experiência vai valer,
na Sim. intenção de que tem que me ouvir e atender, né? Tem que Sim. atender. Então, nossa, eu tô falando tanto e ela não faz, eu tô fazendo tanto e, né? Eu tô dizendo tanto, mas espera. Quando a gente fala de comunicação, a gente fala de escuta, a gente fala desse espaço que é do outro, né? Do livre-arbítrio que é do outro, né? Então, assim, Aonde que o outro está ouvindo, né? Aonde? Para que lugar ele está mandando? e Sim. como Eu que acho que é eu importante. recebo, né? O que esse outro me traz, né, gente? Como E não isso? só a Sim. comunicação verbal, né? Todo o comportamento, o que que ele está comunicando, né? Como Exatamente. que o E fica muito relacionamento aquela está coisa se do... dando, né? Exato. Fica muito aquela coisa do eu estou fazendo a minha parte. Só que fazer a minha parte também é essa escuta, também é esse olhar do todo. Eu ouço muito isso, mas eu estou fazendo a minha parte, então faz a sua parte. Mas aí a parte do outro, às vezes ficou faltando, né? Um entendimento, uma corresponsabilização mesmo dele entender aquilo. Às vezes ele não entendeu. E aí você não percebeu que ele não entendeu. Então, essa percepção também é a minha parte, né? E isso É muitas verdade. vezes está sendo comunicado pelo comportamento e como não está sendo visto, não está sendo sentido, não está sendo escutado, passa batido. Né? Exatamente, exatamente. É por aí. Exatamente. Eu vou completar, né? Eu não participei da comunicação, mas vou falar do meu grupo. Somos duas, né? A gente sempre fez um link aí no livro, né? Acho que todo mundo trabalha um pouco em dupla. Eu participei eu sou Maria Tereza, prazer as meninas aí que a gente ainda não tinha se visto pessoalmente, né? Só virtualmente pessoalmente quinta-feira, mas virtualmente só no WhatsApp, né? Eu participei do livro Kids com a Bia e com a Lu, foi maravilhoso, né? Lá no livro Kids eu falei sobre autoconfiança e gratidão, como que a gente consegue ajudar as crianças a desenvolverem essas habilidades, né? Que hoje em dia estão ali, a gente enxerga, mas as crianças não têm a percepção ainda, né? Do que é principalmente a gratidão, E aí foi maravilhosa a experiência de estar lá com a Bia, com a Lu. Quando elas me chamaram para o Teams, foi um prazer escolher o tema eu percebi que o grupo está bem formado por psicólogas, né? Eu me sinto até honrada porque eu sou pedagoga e trabalhei a vida inteira com jovens e crianças, mas não tenho a pegada psicológica que vocês têm e está sendo muito enriquecedor. Desculpa. Para mim, porque eu tenho aprendido bastante com as coisas, com as trocas que a gente tem feito, né? E no livro, a Jana falou da comunicação e eu falo de compaixão, né? Qual a diferença, né, da compaixão para empatia? Um pouco como que a palavra empatia tem sido vista pelos jovens. E eu também conversei com jovens e eles me ajudaram a escrever o capítulo. Então ficou uma coisa muito com a carinha deles, o que foi muito sensacional para mim. Assim, aprendi com eles, né? Porque a gente acha que a molecada tá começando a vida, não tá dando muita bola para as coisas, né? Hoje em dia essa geração digital, eles têm uma maneira muito diferente da nossa de se comunicar, que somos de uma geração onde o digital faz parte, mas não é o principal, né? Eles já entram com uma forma totalmente diferente de chegar até o outro, né? Então, eu me surpreendi muito com as conversas que eu tive com os jovens que eu conversei, e eu acho que o meu capítulo também está bem gostoso de ler por eles, né? Não só por quem é da área, por quem quer ajudá-los. E acho que ficou bem gostoso. Eu tô louca para ler os outros capítulos também. Estamos todas aqui. Curiosíssima para saber como é que ficou o conjunto, né? E é isso. Acho que Tá lindo. estamos todas Conjunto. A Bia fica só provocando a gente, né, dona Bia? Você já ela viu, Eu né? vi, acho que provocou algumas mais vezes o ainda. conjunto, Ela viu, provocou gente? mais ainda porque ela mandou a gente, adorei aquilo Pois lá. eu Meu Deus, adorei também. sensacional Ficou ter a maravilhoso. participação deles e perceber, né? As diferenças são tão lindas, né?
de como cada um se expressa, da linguagem, do repertório, da onde vem, né? Do lugar que vem aquilo que eles... A Uma das individualidade, coisas né? que me... Total, total. Uma das coisas que me pegou muito quando eu comecei a escrever, eu não sei vocês, quando a gente fala, vamos falar disso para jovens. Porque eles sabem, aliás, eles sabem de tudo um pouco, né? Talvez não na profundidade que deveriam saber algumas coisas, né? Algumas informações são rasas, né? Porque eles têm muita informação, mas eu fiquei muito preocupada que tivesse uma cara de, eu sei que que você sabe disso, mas vamos pensar um pouquinho mais sobre isso, né? E eu acho que a gente vai conseguir um público legal, tanto de educadores, pais, psicólogos, né? E os jovens, que eu acho que é o mais importante, né? A gente atingir, né? Você trabalha, Teca, você trabalha em escola, né? Eu tenho um berçário. Foi mais fácil escrever do que dizer, eu vou ser bem sincera. Sim, mas eu Mas acho que tem esse lado, né, gente, de que, não sei, vamos ouvir a Carol, mas pelo menos, eu escrevi, né, o capítulo sobre autenticidade, e escrever um livro pensando em pais e educadores de adolescentes foi muito importante que eu revistasse a minha autenticidade, a minha adolescência, total. né? Porque quando a gente fala das crianças, a gente às vezes fala com muita propriedade, né? E parece que a gente sabe, porque a gente é adulto e parece que faz tanto tempo que foi criança, enfim, a gente às vezes ocupa alguns desses lugares. Mas na adolescência parece que ela é tão próxima e ao mesmo tempo uma fase que muitas vezes, né? Para muita gente foi desafiadora, para muita gente, né, foi sem escuta, para muita gente foi nesse lugar que a Teca trouxe. Eu sei sobre compaixão, você não sabe nada, né? Então, enfim, não quero falar, Carol, senão não vou deixar você falar. Bom, me apresentar aqui, eu sou a Carol, eu sou educadora parental e tenho um trabalho com pais, né, de crianças e adolescentes na área de educação parental. E escrevi agradeço primeiro, Bia, pelo convite, né, de participar do livro, foi uma honra, está sendo muito bom, muito gostoso desfrutar disso. E escrevi sobre atitude de crescimento. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? De deixar o adolescente ser quem ele é, escutar, deixar ele se comunicar, deixar ele exercer a compaixão, que é natural do ser humano, né? Fomentar essa autenticidade nata de todos nós e fazer isso de uma forma segura para que ele possa ter vontade de crescer e de agir e de mudar o mundo e de transformar e de mostrar ao que veio e que se der errado ele tem para onde voltar, ele tem alguém para dar colo, mesmo ele tá com 1,80 m, que ele ainda precisa de amparo, ele ainda precisa de corregulação, ele ainda precisa de acolhimento. Né? E que a gente tem muita facilidade em olhar para a criança pequena e oferecer corregulação, oferecer o olhar e participar da vida daquela criança e dar a mão para ela crescer. Mas com o adolescente parece que o trabalho acabou, não precisa de mais nada, vai sozinho para o mundo e se vira. E não é assim, né? Ele ainda precisa de muita corregulação, de muito acompanhamento, de muito resgate das questões adversas que vão acontecendo ao longo da vida. E como é importante que a gente, adulto, cuidador, pais, professores, todo mundo que está em volta dos adolescentes, que a gente possa fazer esse trabalho de amparo, né? E de acompanhamento, e de corregulação, eu nunca canso de falar essa palavra, e de acolhimento, porque eles precisam, né? O cérebro ainda não está maduro, o cérebro ainda precisa disso. E às vezes a gente negligencia um pouco esse papel, né, na adolescência. Sim. E quando eu trouxe sobre a autenticidade, né, gente, que mexe, tudo, né? Tudo isso também, né? Sim. As soft skills, né? Na verdade, as habilidades, né? Elas são habilidades humanas e comportamentais. Elas vão se conectando, né? Então, não tem uma,
né? Na verdade, é todas, e todas se misturam. Até é difícil, às vezes, né? Quando a gente vai escrever, você fala, nossa, não quero invadir a área de ninguém, né? Mas, e aí a gente dá ênfase, né? Mas quando a gente pensa em autenticidade na adolescência, ele é um ponto bastante desafiador, né? Porque muitas vezes vem nesse lugar de não, não era o que eu estava querendo, não, não é, né? O pai não era o que eu estava Não seja tão esperando, autêntico, né? não seja tão autêntico, né? Não era a tribo que eu queria que você ocupasse, né? E coisas que a gente na infância muitas vezes consegue impor, né? Não estou dizendo que isso é positivo, mas a gente consegue impor e a criança, pela fragilidade da infância, ela aceita, né? Então, não, se eu quero essa roupa, vai, se eu quero não sei o que, vai. E a criança, às vezes, né, debate um pouco, e aí a gente até, às vezes, ignora, uma birrinha, ele faz birra para se vestir, né? Porque ele quer o que ele quer. Sim. E aí eu vou na minha força ali, ou na minha manipulação de adulto, maduro, que consegue manipular muito bem. E quando isso vem na adolescência, vem com muita força, né? Então, a proposta do livro é essa também, né? Da gente poder dar voz aos adolescentes. Por isso até o capítulo deles. Porque eles falam... O capítulo deles, muitas das vezes que eu li as cartas, eu chorava, sabe? Sim. Porque eles falam também com a nossa, né? Com a minha história adolescente, mas o quanto eles conectaram tão bem ali, tantas skills e trouxeram o olhar deles, o quanto eles se sentem muitas vezes não escutados, né? Que não tem uma comunicação efetiva, outros com esse impulso de crescimento que você sente ali na escrita, né? Você fala, nossa, tá? Né? E eu sempre brinquei que adolescente eu gosto de atender adolescente, né, gente? Eu falo, adolescente você pode passar o braço, assim, ou que você pega hormônio, né? Hormônio vital, o cara é uma bomba, né? De vida. Eu adoro. Então, isso está muito potente no livro. E a proposta das skills são essas, né? Da gente poder trazer para os pais olhares, né? Reflexões, insights da nossa relação com os nossos adolescentes. Né? Então, do quanto é positivo. E eu queria, assim, ouvir de vocês um pouco, né? Todo mundo contou um pouco aí sobre o processo aí da escrita, né? Enfim, mas de como que é para você, sabe? Do que você vê nesse processo de escrita para um pai de um adolescente, assim, o quanto que você trouxe no teu processo, se é um capítulo mais reflexivo, se é um capítulo com coisas mais práticas, né? Aonde que você percorreu aí, né, na tua escrita? Tô lembrando um pouco, né, da escrita da Jana. A Jana fez um caminho, a Teca fez outro, Carol fez outro. Então, eu queria que vocês contassem um pouco, assim. Eu tô interessante, porque eu ontem queria ter lido o capítulo de todo mundo que ia entrar na live, não dei conta. E falei, vou. Mas falando com vocês, eu falei, nossa, tô lembrando da Jana, dos meninos, tô lembrando da Teca, do que ela revisitou, né, com adolescentes, alguns lugares, do que a Carol trouxe. Então, eu queria que vocês trouxessem essa palhinha, assim, também, que eu acho que é uma coisa gostosa de estar ouvindo, né, que vai ler o livro, poder conhecer, né? Não sei vocês, eu sempre quero saber quem escreveu a música, por que escreveu, que momento tava, né? Espera, que inspiração que deu para essa letra. Então, acho que é um pouco de que lugar, né? De que lugar você fala. Exato. Eu vou falar um pouquinho que, assim, eu vou dar um spoilerzinho que eu já tinha o meu capítulo pronto. E aí aconteceu um negócio na minha casa. Eu tenho 2 filhos pequenos, ainda são crianças, não são adolescentes. Um acabou de fazer 5, o Hiro, dia 13, e o Yudi faz 9, agora dia 29. Então, 5 e 9. E aí aconteceu um lance lá em casa, então eu vou contar, e me fez falar, não, gente, isso aqui é tudo que eu estava dizendo ali, aconteceu na prática. E aí eu botei lá uma palhazinha do que aconteceu. Porque eu acho que, para mim, foi tudo isso misturado, Bia. Foi refletir, foi me colocar nesse lugar de, será que eu estou fazendo isso comigo? Será que eu estou sabendo me comunicar comigo primeiro? Me entender, me perceber? Será que eu faço isso com os meus filhos, com o meu marido, a minha família? Será que eu estou fazendo isso direito no meu trabalho?
com tantos pais. E aí, juro, me veio um negócio, quando eu sentei, que eu botei o computador, eu falei, mano, eu faço isso todo dia, eu converso com vários pais, eu faço várias devoções, mas é tanta responsabilidade, eu não sei onde vai chegar esse livro. Então, assim, será que eu posso escrever mesmo aqui e deixar registrado o que eu penso, o que eu acho, né? Porque no fim das contas não tem um certo, um absoluto. Então, será que eu tenho mesmo essa propriedade de. E aí eu fui muito num caminho do, olha, é assim que eu penso, né? Vou contar um pouco aqui a minha experiência, vou contar o que eu faço, vou contar o que eu ouço. E aí eu fui sendo invadida por outras, né, outras soft skills, né? Como não falar de comunicação sem falar de empatia, como não, né? Então a gente estava ali junto, né, com a empatia e com várias outras coisas, com afeto, com tudo. E aí eu fui trazendo um pouco mesmo dessa experiência, mas assim, o meu objetivo, e eu tinha isso em mente, né? Era mais, confesso que era mais direcionado aos pais, porque eu sinto aquilo que a Bia falou, eu amo atender adolescente, eu tô lotada, assim, o dia inteiro adolescente, então é uma energia louca, e uns vêm poderosos, outros vêm frágeis, uns querem abraço, outros querem briga, discussão. Então, é muita energia. E aí, quando vem os pais, vem uma carência, uma necessidade. Alguns pais vêm com uma coisa de eu preciso que ele entenda, eu quero que ele saiba e tal. Mas muitos pais vêm no pelo amor de Deus, me ajuda. Não sei onde eu estou errando, não sei por onde começar, não sei no que está dando, perdi. É comum, muito comum eu ouvir, perdi a conexão com meu filho. A gente era tão grudado, a gente era tão próximo, a gente era tão amiga. Não sei, Jana, onde é que foi que eu perdi? Então, acho que eu fui muito nesse caminho do, peraí, é isso mesmo, tá? A gente perde, a gente acha, são outros caminhos, você perdeu num canto, você vai achar em outro, de outro jeito, né? Essa ligação, essa conexão. Então, acho que foi muito na linha do como esses pais estão carentes de orientação, mas não só de orientação, de se colocar nesse lugar do pare e pense em você, né? Olha a tua história primeiro, da onde você veio, que lugar que você está tendo. Quem é esse pai, essa mãe? E aí, depois você vai olhar para aquele filho, né? Então, foi uma delícia, assim, foi bem gostoso. É sempre muito mais sobre a gente do que Com sobre os certeza, adolescentes com também. certeza. Com certeza. Carol, quer falar, Carol? Pode ser? Bom, eu trabalho diretamente com os pais, né? Então, quando eu fui escrever pensando nos pais. Pais, cuidadores, professores, mas nos adultos que dão suporte, né, para os adolescentes. E em como eles podem resgatar essa conexão, né? O meu trabalho ele é todo baseado em fortalecer, criar relações de apego seguro e fortalecer esse apego seguro, conexões de confiança, de proteção, de previsibilidade, de proximidade, né? Dando liberdade para brincadeira, para a expressão livre, né, da criança e do adolescente. E eu trabalho também com trauma, então o meu capítulo ele é todo baseado nisso, né, em como resgatar. E o trauma é a quebra da conexão, né? O trauma é a dor que a gente sente por essa quebra da conexão. A gente pensa em trauma, a gente pensa em morte ou quase morte. E não, né? Bastou quebrar essa conexão que tem um potencial traumatizante. E eu acho que nada melhor para resgatar a conexão do que o fortalecimento dos vínculos de apego seguro. E para querer crescer, para fortalecer e fomentar e desenvolver essa atitude de crescimento, né, essa soft skill, a criança ela tem que ser, né, porque se ela não ela não quer crescer, né, ela não quer se tornar algo além do que ela está vivendo. E aí eu fiz a escrita do capítulo foi em torno disso
e mostrando, né, que é possível resgatar, é possível. A gente nem sempre teve a infância que eu não tive, a infância que eu queria ter, ou a adolescência que eu queria ter, e eu não tinha controle sobre isso, né? E aí, às vezes, eu levo para a criação da minha filha, da criança ou do adolescente, os meus traumas, as minhas dificuldades, mas é possível resgatar. É possível resgatar a conexão comigo mesma, é possível resgatar a conexão com a minha criança ou a minha adolescente, e plantar nela o desejo de crescer, o desejo de mudar o mundo, o desejo de transformar a realidade dela e dos outros, né? Perfeito. Maravilha. Eu mesmo. Teca. E eu vou falar rapidinho sobre onde eu estava, né? O livro do Soft Skill Kids me trouxe muita reflexão. Eu trabalho com crianças hoje, mas tenho uma formação com adolescentes, né? Fui coordenadora de escola há muitos anos do Fundamental 2, e eu queria dar continuidade, né? E como eu falei inicialmente, a minha principal preocupação era não falar com eles ou deles como se eles não tivessem conhecimento do que eu estava falando. E aí, quando eu fiz a parte teórica, que o que veio na escrita para falar de compaixão, faltava alguma coisa. Eu fiquei olhando para aquilo e eu falei, não tem uma identidade, né? Eu queria que tivesse uma identidade. E aí eu tive a ideia, desculpem, e um grupo de adolescentes conhecidos que falassem sobre compaixão e aceitassem participar do capítulo sem serem citados oficialmente, né, individualmente. E foi muito legal, porque eu me surpreendi demais com o que eles escreveram. A ideia que eu tinha é que a gente fala tanto em bullying, né, a gente fala tanto em a adolescência ser temperada, né, por essas questões, e não veio nada disso, muito pelo contrário, veio um negócio cheio de amor, assim, sabe? Foi muito legal. E é claro que eles já são jovens um pouco mais adultos, esses com quem eu conversei, não eram jovenzinhos, né? Eu acho que a maturidade influencia bastante, né, nesse aprendizado, obviamente, e foi muito legal, porque depois, conversando com a minha parceira, né, ela falou de empatia, e aí a gente percebeu quanto uma coisa alinhavou a outra, né? E o capítulo dela também foi escrito de total outra forma. Então, eu acho que é legal a gente poder ler logo isso, né, e conseguir alinhavar a nossa intenção no livro, né? Eu tenho 2 filhos já adultos, né? Tenho um de 25 e um de 24. O meu de 25 vai fazer 26 agora. Então, eu acho que o que você falou, Carol, é muito importante, né? Sobre você enxergar na adolescência a infância, né? E você trazer, e se não enxergar, poder resgatar, né? E eu tenho certeza, assim, que a juventude de hoje, ela vem se construindo de uma forma um pouco mais alicerçada, sabe, em alguns sentidos, porque a gente não pensava nisso que a gente está conversando agora, né? Eu tive uma infância maravilhosa, me lembro com muito amor e carinho de tudo, mas nunca ninguém me falou, ó, isso é um valor, isso você vai usar na sua vida futura, né? Ó, isso você vai ter que lapidar quando você amadurecer. E nunca ninguém falou, ninguém se preocupou, na verdade, com isso, né? Então, hoje, quando eu olho para trás, eu penso que a gente tem um papel aí importante, né, com essa molecada toda, e eles vêm também um pouco mais preparados para pensar nisso, né? Que foi uma conversa que a gente teve, né, Bia, quando a gente falou do Kids, né? Até que ponto a gente consegue enxergar nos pequenos essas habilidades, né? E fazer eles desenvolverem isso de forma sadia, né? Então é isso, eu acho que foi por aí. Tem uma coisa importante, né, gente, que quando a gente pensa de adolescência, muitas vezes é aquela visão, nossa, eles são transgressores, eles não param, eles são difíceis, né? Muitas pessoas ainda têm esse lugar, né? Eu, quando faço orientação parental, acho que a Carol
talvez também vivencie isso. A Jana acho que já pega a criança mesmo, mas quando atende o pai, né? Nossa, eu tenho um medo da adolescência. Bia de Deus, eu tô aqui antes que chegue lá, sabe? Tipo, não, mas pera lá, nós estamos aqui, volta aqui, vem cá, meu bem, nós estamos só aqui, né? E o que a gente fizer aqui é importante para lá. Mas também não é resultado, sabe, gente? Uma coisa que eu sempre falo para os pais, não é um lugar de garantia, entende? Não tô fazendo Não é nada, ferramenta, não né? é Não é ferramenta, mágica. não tô fazendo nada com o Benício contando que ele seja um adolescente que eu tô criando na minha cabeça. Não, eu tô aqui com ele, o que vai ser a gente vai ver, né? Mas Ele, o é ele que vai quanto... decidir, né? Exato. Não é sobre mim, né? É sobre Não, ele. É sobre as Exatamente. sobre necessidades ele, dele, sobre exato. atender, sobre acompanhar, sobre estar junto, sobre escutar e conversar, e se colocar e se expor, né? A gente às vezes acha que tem que ser o pai e a mãe perfeitos. E não, a gente tem que ser pais e mães reais, para que eles possam ser pessoas Reais reais, também. né? Para que eles também não precisem criar um personagem para atuar na vida, né? Para que o ser essencial deles seja tão fortalecido e tão amado incondicionalmente que possa ser livre para se comunicar, para exercer a compaixão, para querer crescer, para tudo, né? Para atuar livremente, exercendo todas as soft skills que, na verdade, são inerentes deles, né? Desde que a gente não está ali. Eles são compassivos, eles são comunicativos, eles estão se expressando, eles estão querendo mudar o mundo. O problema é que a gente adulto acha que tem as respostas para tudo e atua e abafa o ser essencial e acaba destruindo, né, o potencial deles. Né? E acho que isso que você trouxe era isso que eu queria. Eu falei, vou alinhar com isso, sabe? Assim, gente, de quanto dentro desse livro a gente consegue enxergar uma essência de adolescente. Sabe? Porque teve autor que foi buscar adolescente para construir, teve autor que revisitou a sua história, teve autor que olhou para dentro da tua casa, cada um foi fazendo um caminho. Mas quando a gente vai na essência, quando a gente dá espaço para esse adolescente, é o que a Teca colheu, né? Então a gente percebe compaixão, a gente percebe comunicação, a gente percebe que está tudo ali, né? Que espaço que eu dou para que tudo isso venha. Meninas, acho que a gente podia conversar muito tempo, né? Mas Nossa, a eu ia Cíntia... falar isso. Tem uma turma aí esperando, né, Bia? Tem, a Cíntia está esperando e a Maria Fernanda, que é minha mãe, que também está no livro, está esperando. Eu vi que se eu colocar aqui, dá para elas entrarem. Eu vou tentar para a gente tirar uma foto todo mundo. Vamos ver? Vamos. Fiquem aí. Vamos lá. Deixa eu ver. Cíntia, eu vou te convidar. Vamos ver, não sei. Eu achei que era só até 4, por isso que até não convidei antes. Oi, meu amor. A vovó vai entrar agora. Aqui tudo indica. Não sei, ó, gente, acho que não permite mesmo. Não tira, gente. Mas aí eu posso Pera, continuar, né? Mesmo você. Hã? Eu posso continuar. Você me tira Pode do vídeo, mas eu. continuar. Isso, na verdade, A eu gente não sei como é que faz, não. assistindo. Assistindo. Até a Cíntia deu oi pra você. Vamos, eu acho que vocês podem sair, porque eu não sei tirar vocês, não, eu acho. Tá. Não sei Eu se sei saio fazer e aí isso. eu entro só para assistir, né? Como é que Isso. Eu saio também, Bia, eu continuo. Quer ficar, pode ficar, cá. Tá. Gente, a gente se vê quinta-feira e eu vou continuar assistindo vocês, tá bom? Beijo. Beijo para todos. Esperamos todos lá quinta que vem. Vou continuar assistindo vocês. Vamos lá. Vamos pôr agora o pessoal. Agora elas vão conseguir. Mamãe achou que dava para entrar junto. Quem acha que dá pra entrar? A mamãe achou que ia dar para todo mundo participar, mas aí fica muita gente. Tá só eu e a Carol agora, por enquanto. Tá bom? Carol não quer ir embora. A Carol quer ficar aqui te vendo, bem. Beijo, Ju. A gente se Beijo. vê quinta. Ó, eu já convidei, viu? Cíntia. Aí a Cíntia é médica. E aí ela sabe que às vezes chama ela de doutora. Eu quero chamar ela de doutora, mas eu falo, não, ela é assim. Me conta. Entrou, filho, o pessoal? Ainda não. Deixa que eu vou falando aqui. Vamos brincar de esconde-esconde enquanto isso. Cadê a mamãe? Elas falaram que acho que não receberam ainda, Bia. Peraí, filho, Convite. deixa a mamãe ver, que elas não estão dizendo que receberam.
Ó, tá convite dizendo não aqui, foi aqui Cíntia, que ainda. você não consegue participar. Eu mandei o convite. Ó, convidar. Se vocês forem... acho que agora vai. Vamos ver. Se vocês forem também na câmerazinha que tem um mais dentro... Pode ser, sim. Peraí, hein, pessoal, que tá chegando. Tá chegando. A gente está acostumado Cria suspense. que internet tudo rápido, mas estão chegando, né? Tipo, estão subindo elevador. Agora o momento de beber água, É, respirar. eu acho que é uma boa sair e entrar de novo. Não sei se porque, ó, para mim aparece, que interessante, é como se elas estivessem aqui para mim. Enviei pela câmera, aceitar. Aceitei, sim. Vamos ver. Vamos ver. Será que vai ter que fechar e fazer duas? Pode ser. Tá dizendo que Quer elas não fechar e todo mundo conseguem entra de participar. novo? Eu acho que eu vou fazer isso. Vou fechar e a gente abre de novo. Melhor. Tá bom, Combinado. gente? Um minutinho.